Boa tarde, então a gente começa o conteúdo da nossa terceira parte do curso, que é basicamente eletrostática, onde a gente vai ver cargas elétricas, campo elétrico e a lei de Coulomb. E em seguida, né, nós vamos ver corrente elétrica e aplicações em circuitos, o que vocês vão depois usar em biofísica, né, com a parte do como que as células nervosas se comunicam, né, através de correntes elétricas dentro do nosso corpo. Né? Então, os assuntos que a gente vai abordar hoje na aula vai ser carga elétrica e estrutura atômica, quantização da carga elétrica, princípios de eletrostática, condutores isolantes elétricos, os processos de eletrização, que é você transmitir carga para um corpo, né? E pode ser por atrito, por contato e por indução. Lei de Coulomb, né? Que correlaciona a força de atração e repulsão, né? Entre corpos carregados. Campo elétrico, né? E como que, através das linhas de força, a gente pode identificar o tipo de carga. Potencial elétrico, que é uma propriedade do campo elétrico, né? E alguns exercícios para praticar. Tá? Então, inicialmente, né, um átomo ele é composto por um núcleo, né, no modelo que a gente sabe atualmente, né, onde nesse núcleo teria os nêutrons e os prótons, e a gente teria os elétrons, né, que são essas cargas que estão se movendo, né, em órbitas em torno do núcleo. Né? Então, o próton teria carga positiva, o elétron negativa, que é o que está de azul, e os nêutrons seriam neutros. Né? Então, nesse modelo atualmente, né, se a gente tem qualquer elemento da tabela periódica, ele está equilibrado. Significa que todos os corpos ou átomos, inicialmente, eles são neutros. Então, se você tem lá, né, uma molécula de carbono lá na sua tabela periódica, ela vai ter o mesmo número atômico, né? Significa que ela tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, ela não está carregado, né? Se o corpo ficar carregado positivamente, quer dizer que ele perdeu elétrons. Se um corpo ficar carregado negativamente, quer dizer que ele recebeu elétrons. Né? Os prótons, né, eles ficam presos no núcleo do corpo. Eles não são transferidos entre os átomos e transferido essa carga, né? No primeiro momento. Então, qualquer corpo quantizado, carregado, né, vai ter um número inteiro de elétrons que vai dar uma carga quantitativa. Né? Então, a carga total que um corpo tem quer dizer é igual, né, ao número de elétrons que esse corpo vai ter, em excesso ou em falta. Se ele tiver em excesso, ele vai ter uma carga negativa, porque o elétron tem carga negativa. Se ele tiver uma falta de elétrons, ele vai ter uma carga positiva. Né? Então, nesse caso, que é a carga elétrica do nosso corpo, que vai ser dada em Coulomb, N é um número inteiro de cargas, é um adimensional, né, um escalar, e E vai ser a carga elementar, né, de um elétron. Né? E essa carga elementar, ela tem o mesmo valor para um próton ou para um elétron, só que no próton ela é positivo e para o elétron ela é negativo. E esse valor de carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, se você tiver um coulomb de carga, 1 coulomb dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 vai te dar um número de elétrons que você tem que ter a mais ou a menos para dar essa carga de 1 coulomb. Tá? Não vai existir fração de elétrons. Então, a carga elemental E, né, ela é a menor carga, é o menor elemento de carga. E até hoje não foi dividido o elétron. Né? O próton e o nêutron, né, hoje a gente já sabe que eles têm subpartículas menores do que eles que os compõem. Né? O nêutron tem os neutrinos e o próton tem os gluons, muons, flavors, que trabalham na coesão daquela estrutura do próton. Então, o próton é divisível, o nêutron é divisível, mas o elétron não é divisível. E como é o elétron que a gente usa para saber se um corpo está carregado ou não, é sempre um múltiplo inteiro da carga de um elétron que um corpo vai ter. Então, exercício, um corpo inicialmente neutro, perdeu elétrons, ou seja, ele ficou positivamente eletrizado com uma carga de 1 coulomb. Quantos elétrons ele perdeu? Vamos fazer a conta. Né? Então, se ele tem 1 coulomb
e um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, então 1 sobre 1,6 vai te dar um número de elétrons que ele tem que ter perdido para ter essa carga positiva. Então foram 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, ou seja, é muito elétron que ele perdeu para ganhar essa carga de 1 coulomb. Tá? Então seria essa quantidade de elétrons. Então, quais são os princípios que a gente tem da eletrostática, né? Atração e repulsão. Então, se eu pego corpos que estão carregados, eu reparo que esses corpos ou se atraem ou se repelem. E aí foi escolhido, né, que corpos que têm as cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Foi observado isso. E o princípio de conservação das cargas elétricas, né, ela fala que a soma algébrica das cargas positivas e negativas de um corpo é constante num sistema que está isolado. Ou seja, se ele não tem perdas para o meio exterior, um corpo não vai ganhar nem perder elétrons naturalmente. Tá? Então, se você pega um corpo, a gente vai ver isso mais para frente, metálico, por exemplo, carregado, e encosta em outro corpo metálico descarregado, você vai ter uma redistribuição de cargas entre os dois. Mas você não vai ter perda de cargas que vai sumir, nem novas cargas que vão aparecer, tirando as que estiverem nos dois corpos anteriormente. Essa seria a conservação. E como que a gente pode separar os materiais? Né? Então a gente tem, quando a gente pega um fio aí, né, se vocês pegarem qualquer cabo ou fio na sua casa, vocês vão ver que vai ter um material em torno dele emborrachado, ou parecendo um plástico, que é o isolante, e o nosso condutor, que geralmente é de cobre ou de aço. Então, vamos começar com o papel do isolante. O isolante ou dielétrico, né, são esses materiais que não permitem passagem de carga elétrica. Então, eles conservam a carga elétrica somente na região que surgem, porque eles não têm elétrons livres. Tá? Então, sei lá, você pegou, não sei se já fizeram esse experimento, né, um balão, que é um isolante, né, a borracha ali, e esfregou ele na sua cabeça, no cabelo. Aí ele vai perder ou ganhar elétrons, né, nesse atrito, e ele vai se tornar carregado, mas é localmente, somente naquela região do atrito. Aquelas cargas não vão se distribuir pela sua superfície, porque ele não tem elétrons livres para fazer isso, igual o metal. Então, os isolantes se carregam localmente, naquela região que foi feito, né, a eletrização. Alguns exemplos: borracha, plástico, vidro, isopor, porcelana, papel, madeira, água destilada e óleos minerais. Sim, a água pura, ela é isolante. A água com minerais, né, igual a gente, e flúor, que é o que a gente recebe da companhia, não é uma água isolante. Né? Então, alguns exemplos aqui que a gente tem: a própria cerâmica, né, que é utilizada aqui para separar uma chave de um dispositivo aqui da CEMIG, né? Geralmente você tem que a luz, né, ela é transmitida, né, se eu não me engano, é 15.000 volts. Então você tem uma subestação, essa subestação vai pegar aí de 200 ou 300 mil volts e vai jogar para 15. Se eu não me engano, acho que é 12 ou 15, e esse valor são aqueles 3 fios, né, que vão em cima no poste ali, transmitindo nessa tensão, para a corrente ser baixinha e perder pouco por aquecimento. Aí você tem em cada poste, às vezes, um transformador que vai transformar esses 15 mil volts, lá daqueles 3 fios que vão lá em cima, em 127, em uma fase e em neutro. Tá? Então aqui são os isolantes cerâmicos usados, geralmente, né, para isolar tensões muito altas. A própria fita isolante, né, que a gente usa aí, serve para isso. E aí teria outros materiais aí como PVC, nylon e outros, né, que poderiam ser utilizados também. Vamos agora para os condutores, né? Eles já permitem passagem de carga elétrica, porque eles não conservam as cargas na região onde elas surgem. Então, os condutores, em geral, na hora que você está fazendo aquela distribuição eletrônica, né, nas camadas eletrônicas, ele vai ter a última camada semi-preenchida. Em geral, vai ter lá metade da camada, 4 dos 8 elétrons. Então, ele tem 4 elétrons que estão ali numa camada não totalmente preenchida, que formam uma nuvem eletrônica. Então, essa nuvem, se você coloca elétrons a mais ou tira elétrons, ela se distribui pela superfície desse condutor. Tá? Então, o próprio corpo é um condutor, os metais, grafite, gases iônicos, né? Que é de íons, né? Soluções aquosas de ácidos, bases e sal. Né? Então, não vai existir na prática, né, nem condutor, nem isolante elétrico perfeito. Vamos tentar ver isso através de um diagrama de bandas de energia. O que é isso? A gente está separando aqui a banda de valência e a banda de condução.
Isso aqui é um pouquinho além do que está no conteúdo, geralmente, dos cursos de graduação, mas eu acho que é importante vocês terem, ou já terem visto isso, né? Então, o condutor, em geral, a banda de valência vai tocar a banda de condução. Essas bandas de energia são as bandas onde os elétrons preenchem, né? Seriam aquelas camadas SPDF, aqueles níveis eletrônicos orbitais, né, que a gente tem ali, que eles vão preenchendo aquelas órbitas que fazem em torno do núcleo. Então, um condutor, em geral, a banda de valência, que são os estados ligados com as bandas preenchidas, né, ela toca a banda de condução. Por quê? Porque ela vai ter uma camada semi-preenchida e vai fazer esse esquema da nuvem eletrônica. O isolante, ele já tem a banda de valência, que são os estados preenchidos, bem fechados ali, né? Os últimos estados dos isolantes, em geral, não sobra elétrons ali. E aí você vai ter um gap de energia, que é entre a banda de valência e a banda de condução. A banda de condução são os elétrons que poderiam conduzir a eletricidade, que estariam mais livres. Então, para o isolante conduzir, você tem que fornecer uma energia para ele muito grande para ele pegar um elétron aqui da banda de valência e mandar para a banda de condução. Então, normalmente isso não ocorre. Essa energia é acima de 8 elétron-volts. Daqui a pouco a gente vai entender isso. Já o semicondutor, aqui, ela está no meio do caminho, né? Ela é mais fácil de dopar e mandar um elétron aqui, ó, para a banda de condução do que o isolante, porque esse nível energético é menor. Em geral, é de 1 até 2 eV. Então, os semicondutores, né, esses estímulos para os elétrons saírem da banda de valência para a banda de condução, muitas vezes podem ser estímulos térmicos com luz, não necessariamente a forma dessa energia, né? Então, se você tem um semicondutor lá, que é um sensor de temperatura, muitas vezes o calor que ele estiver envolvido, a região com essa temperatura, vai fazer com que o elétron saia da banda de valência, vai para a banda de condução e ele vira um condutor, um mau condutor, mas um condutor de eletricidade. Todos os postes que a gente tem hoje, e a maior parte das casas tem aquele sensor de luz, de luminosidade. O que sensor que é aquele? É um semicondutor. O que esse semicondutor faz? Ele pega fótons que estão, em geral, no infravermelho, alguns pegam ultravioleta, mas em geral ele pega no infravermelho, então ele vai pegar a radiação solar, né, uma parte da radiação solar, e vai ser o suficiente para promover um elétron dessa banda de valência do semicondutor para a banda de condução. Então, na hora que isso acontece, no relé, né, vai ter um relézinho que vai ter um semicondutor lá dentro dele, ou um relé ligado a um semicondutor que vai funcionar como esse sensor. Então, a resistência elétrica desse sensor semicondutor vai alterar de acordo com a quantidade de luz. E aí o circuito vai identificar que se ele agora está menos resistivo, quer dizer que ele está recebendo luz externa e que aí ele pode apagar a luz. E se ele está mais resistivo, quer dizer que não tem luz externa, ele pode acender a luz. Então, todo poste de luz hoje tem um semicondutor para ser um sensor desse. Um termômetro, por exemplo, desses de casa digitais, em geral, os termômetros digitais vão ter um semicondutor sensível à temperatura. Aí você colocou lá debaixo do braço, ele aqueceu, promoveu elétrons, e aí, de acordo com a resistência que ele for ter agora, né, a impedância que ele for ter com esses elétrons que estão indo para a banda de condução, ele sabe averiguar o valor da sua temperatura. Tá? Então, essa seria a região proibida. Alguns exemplos de condutores, né? Tem um ouro aqui, que é usado até em cabos de grande qualidade de áudio. Semicondutores, praticamente todos os circuitos integrados, né? Os CIs, diodos são. Vocês estão me ouvindo, não? Tá travando ou vocês não estão ouvindo? Eu estou escutando bem, professor. Então, pode ter sido a internet aí, viu, gente? Que oscilou de quem perguntou. E, como isolante, a gente tem aqui até o próprio carbono, né? Que, de acordo com o formato, né? Olha que interessante, de acordo com a estrutura atômica que os átomos se arranjam periodicamente, ele pode ser isolante ou ele pode ser condutor, né? Então, a gente tem um grafite, por exemplo, que é um bom condutor, né? E ele vai conduzir principalmente nessas camadas que estão aqui, ó. Aí, se você pega esse grafite e cola uma fita crepe nele, uma fita adesiva, e puxa, você consegue clivar, porque ele tem uma ligação de Van der Waals bem fraca entre essas duas camadas. Então, você consegue tirar uma camada de grafite, que é o chamado grafeno. Então, grafeno é uma camada de grafite que foi isolada pelo Novoselov, lá, o prêmio Nobel em 2018 ou 2015. Vocês olham lá depois. E ele que descobriu essa técnica, né? Ó, pega uma fita crepe, coloco em cima de um bloco de grafite, e aí eu puxo uma camada de átomos de carbono, que é o meu grafeno.
Aí você pega esse grafeno e enrola ele. Aí se você enrolou esse grafeno, ele virou um nanotubo, que é esse aqui, o último que a gente está vendo. Aí esse nanotubo, de acordo com a forma que você enrolou ele, se foi ao longo de uma seção ou se foi ao longo da diagonal, esse nanotubo vai ser isolante ou condutor. Aí o diamante, que tem um outro formato de carbono, né, distribuído na sua, que é o zinc blend, né, na sua estrutura eletrônica, já é um excelente isolante elétrico, já não é bom condutor. E o fulereno já é mais criado, né, em laboratório para ver, mas ele seria uma bola de futebol composta, né, por hexágonos, igual a gente está vendo aqui fechado, mas em geral o fulereno, igual o nanotubo, ele vai sair quando você faz um churrasco, você tem um tanto de carbono ali, da queima de carbono mesmo, do processo, né, do fogo, você vai ter fulereno, nanotubo e tudo isso misturado ali. Só o diamante que não vai estar lá. Tá? Então a gente vê que de acordo com a distribuição eletrônica que a gente tem dos átomos e a forma que eles compartilham os elétrons, o material pode ser um isolante, um condutor ou um semicondutor. Então aqui é um exemplo disso. O grafite é um condutor, o nanotubo ele pode ser isolante ou semicondutor ou condutor, o diamante é um isolante. E tudo aqui só tem carbono. Tá? Aí a gente entra nos processos de eletrização, que é como que a gente carrega um corpo neutro. Né? Então a ideia seria como que a gente pode fazer esse processo. Né? Então vai ter a ver com o transporte de elétrons ou de íons, né, para fazer isso. Então a gente vai ter 3 tipos de eletrização. Por atrito, o próprio nome fala, a gente vai ver daqui a pouco com detalhes, mas você vai atritar um corpo com o outro. Por contato, você vai encostar um corpo carregado num outro que você queira distribuir a carga. E por indução, que você aproxima um corpo carregado de outro, aterra esse outro, e aí ele consegue ser carregado não pelo contato direto, mas pela indução de um corpo. Vamos ver eles com detalhes, né? No caso da eletrização por atrito, né? Vai ter troca de elétrons, né? Um corpo vai perder, outro corpo vai ganhar elétrons, mesmo que os dois estejam inicialmente neutros, né? E após essa eletrização, né? Que esse processo de você atritar e os corpos pegarem cargas, eles vão ter o mesmo módulo, porque o que um perdeu, o outro ganhou, e vão ter sinais contrários, porque se um perdeu ficou positivo, o outro que ganhou elétrons ficou negativo. Então eles vão se atrair depois desse processo. Os primeiros materiais que foram atritados aí, né, foi lá na época 2000 a.C., se eu não me engano, que os caras atritavam pele de animais, né, com âmbar, né, que é aquela pedra do Jurassic Park lá, e via que essa pedra depois ela atraía pedaços de palha. Né? Lógico que eles ainda não eram o magnetismo, o eletromagnetismo do jeito que a gente tem hoje. Então, alguns exemplos de eletrização por atrito. Se você atrita o cabelo num pente de madeira ou plástico, depois você pode observar que esse pente carregado vai atrair pedacinhos de papel, por exemplo, como a gente está vendo aqui. Isso acontece porque você passou na sua cabeça, né, o seu cabelo cedeu elétrons para o pente ficou negativo, o papel é neutro, mas na hora que ele é neutro e você aproxima, vamos falar que ele tem, a gente fala que os isolantes, né, eles não vão ter cargas livres, mas ele vai ter dipolos elétricos, porque as moléculas que estão sendo formadas aqui do papel, elas podem se mover dentro daquela região que elas estão presas. E aí ficar com um lado mais sem elétrons virado para essa parte de cá. E aí fica um pouquinho mais afastado aqui, né, os elétrons pela repulsão. E isso vai acontecendo ao longo de um papel de tal forma que no final é como se você tivesse cargas positivas de um lado e negativas do outro. E aqui no meio eles estão neutros. Então ele acaba sendo atraído mesmo estando neutro. Tá? O atrito entre veículos com ar gera atrito, por isso que ônibus geralmente tem aquela corrente que arrasta para ir fazendo essa troca elétrica, né? E por isso que a gente leva choque, né? Quando a gente encosta em algumas roupas ou em alguém que às vezes acabou de sair do carro e está carregado por esse atrito. Essa eletrização por atrito, ela é empírica, né? Você tem uma série que chama triboelétrica, e essa série fala, né, que se você atrita alguém que está acima nessa coluna com alguém de baixo, ela vai fazer essa troca de acordo com o sinal. Então, se eu atritei pele de gato com vidro polido, minha pele de gato vai ficar positiva, meu vidro polido vai ficar negativo, vai gostar de ceder elétrons. Aqui ela vai receber elétrons em cima, né? Então, aqui, quanto mais para baixo, né,
mais o corpo gosta de receber elétrons. E aí depende dessa ordem. Então, se eu fiz agora lã com marfim, né, sei lá, marfim com papel, aí o marfim vai perder elétrons, o papel vai ganhar elétrons. Então, essa é alguns materiais, né, que servem nessa série, mas ela tem muito mais, e é por isso. Então, ao você tratar um bastão de vidro polido com um pano de seda, por exemplo, o vidro vai ficar positivamente, porque ele está mais próximo aqui dessa base, ou seja, vai perder elétrons, e a seda vai ficar negativamente, ela vai ganhar elétrons. Então, não existe uma... É lógico, né? Vai ter uma explicação atômica, mas no primeiro momento é uma tabela com materiais, né, que foram testados, e com essa tabela você tem noção de quem gosta de perder e quem gosta de ganhar, e isso foi feito experimentos para determinar isso. A eletrização por contato, né? A gente já liga dois condutores, a gente vai usar aqui apenas condutores de mesmas dimensões, e a gente vai ter movimento de cargas de um corpo para o outro, que vai depender do sinal e do valor dessas cargas. Então, após a eletrização por contato, né, com os corpos, por exemplo, que têm as mesmas dimensões, eles vão ter a mesma carga em módulo e sinal, e eles vão se repelir. Então, por atrito, eles têm a mesma carga em módulo, mas sinais opostos, e vão se atrair. Por contato, eles vão ter mesmo módulo e mesmo valor de carga, positivo ou negativo, e vão se repelir. Então, aqui um exemplo para a gente mostrar, né? Eu tenho aqui um corpo que está com 6 elétrons a menos, então ele está com mais 6 de carga, né? Mais 6 elétrons, né? VZ de carga, não é Coulomb, tá? E esse daqui tem 4 elétrons em excesso e está com a carga menos 4. Na hora que eu ligo eles com o fio condutor, né? E ambos são metálicos, condutores, eu tenho que aí, ó, alguns elétrons vão combinar com alguma falta de elétrons do lado de cá, mas ainda assim, ó, sobrou, né, 2 elétrons, ó, 2 cargas sem elétrons. Aqui não está representado as cargas neutras, mas aí a gente pode colocar uma carga neutra aqui, ó, que é um par positivo e negativo, e aí um elétron dessa carga neutra vai vir aqui e vai combinar com essa carga que está sem elétron. Aí agora sim, a distribuição entre os corpos ficou a mesma. Cada corpo, né, ficou com uma carga de mais 1. Então, o que aconteceu com a carga? Ó, ela somou e dividiu por 2. Ó, eu tinha aqui, ó, mais 6. Cadê? Eu tinha aqui mais 6. Opa. Aqui eu tenho menos 4. Quando ela se soma, eu tenho mais 2. Mais 2 dividido por 2 corpos, cada um ficou com uma falta de um elétron. É isso que a gente observa no final. Então, a carga final é a média das cargas iniciais do corpo, se eles tiverem a mesma dimensão. Então, se os dois são idênticos, se eu aproximei os dois, um estava carregado com tanto e o outro com tanto, a carga final vai ser a soma dividida por 2, levando em conta o sinal positivo ou negativo dessas cargas. Tá? A eletrização por indução já é carregar um corpo sem ter o contato. Então, a gente vai ter um corpo que é um indutor, que é o que vai atrair as cargas do corpo que você quer eletrizar, um induzido, que é as cargas que se moveram devido à presença do indutor, e após essa indução, né, eles vão adquirir cargas de sinais contrários, e os corpos vão se atrair. Vamos tentar ver esse processo passo a passo. Então, aqui eu tenho um corpo carregado, se aproximando de um corpo à direita neutro. Ao se aproximar, né, esse corpo neutro ele tem pares de prótons e elétrons iguais, por isso que ele é neutro. Mas ao aproximar um corpo, então, carregado desse neutro, ele vai promover essa separação de cargas. Essa separação de cargas, não é, quando o corpo é metálico, ela acontece porque os elétrons estão livres, né? Então ele vem aqui para o fundo. Aí agora eu posso aterrar esse corpo. Ó. Então eu não encostei o corpo carregado nesse e aterrei. Ao aterrar, elétrons vieram do terra e compensaram essas cargas que ficaram sem elétron isoladas. Após essa carga, eu posso tirar o meu terra. Ao tirar o terra, essas cargas vão se distribuir na superfície e o corpo vai ter uma eletrização por indução, que é valor de carga oposto à do corpo indutor. Agora, ele vai adquirir a mesma carga? Isso aí não dá para a gente afirmar, tá? Nesse caso. Apenas que ele vai adquirir uma carga de sinal oposto.
como que funciona a atração de um corpo neutro, né? Mesmo que não esteja carregado. Então, a gente tem aqui um corpo carregado em torno de um corpo neutro. Então, esse corpo neutro tem pares de prótons e elétrons. Na hora que a gente aproxima um corpo carregado de um nêutron, ele faz a separação das cargas, e aí a gente tem uma força de atração maior do que a força de repulsão. Né? Porque a força de repulsão está mais longe as cargas do que a para atração. Então, se a força de atração é maior do que a de repulsão, a distância entre as cargas de sinais contrários é menor e, devido à indução, um corpo carregado atrai um nêutron. E esse nêutron não precisa ser um condutor, porque o que faz isso aqui que está mostrando aqui, ó, é o condutor. Ele pode ser um isolante também. Aí, se ele for um isolante, ele vai sofrer um processo que a gente chama de polarização. É o que a gente vai explicar aqui. Então, existem dois tipos, né, de átomos isolantes. Vocês têm o polar e o apolar. Né? O que seria o polar e o apolar? O próprio apolar fala, né, ele não tem um centro de cargas negativas e positivas separados. Então, esse exemplo da esquerda aqui, né, tanto os prótons que estão aqui, quanto os elétrons que estão na nuvem eletrônica, estão centrados, né, em torno do núcleo. Então, ele não tem essa separação entre cargas positivas e negativas. Já um corpo polar, por exemplo, a água, devido até à própria geometria, né, H2O, você tem um oxigênio, né? E aí você tem, eu acho que 117 graus, se eu não me engano, né? Uma certa inclinação com as duas moléculas de hidrogênio. Então você tem que os hidrogênios, eles vão estar cedendo elétrons, né, para o oxigênio. Então o oxigênio é -2, não é isso? Os hidrogênios é +1 cada um. Então você tem uma separação de cargas na própria molécula de água, que é o centro de cargas positiva de um lado e o centro de cargas negativas é do outro. Então ela é uma molécula polar, né, que é o caso B da direita. Então aqui seria uma molécula apolar. Alguns exemplos: o oxigênio puro, o nitrogênio, onde estaria o centro de cargas negativas e positivas é o mesmo, né? Outros, dióxido de carbono, hidreto de berílio, e você vai ter moléculas polares, como a molécula de água, né? Igual eu falei com vocês, o centro do hidrogênio que é positivo, está aqui, o oxigênio que está roubando elétrons aí geralmente é -2, é negativo, então a gente tem uma molécula que é polar, né? E a molécula de amônio. Então o que acontece quando você aproxima agora um corpo carregado de um isolante? Ele vai sofrer esse processo de polarização. Apesar dos elétrons não se moverem, as moléculas podem ali girar em torno da sua posição de equilíbrio. E aí eles giram, né, igual está mostrando aqui, ficando todos os lados das moléculas, ó, com o lado positivo para cá. Se ela for uma molécula polar, né, isso vai acontecer. Se não for uma molécula polar, ela for apolar, a carga elétrica vai gerar separação e vai transformá-la em polar antes dela fazer esse giro. Tá? Mas no caso de uma molécula aqui já polar, que é mais fácil de entender, você imagina que ela girou e ficou com o centro positivo mais próximo do nosso corpo negativo e o centro negativo mais longe. Então, se a gente for combinando aqui o meio do caminho, ó, eles todos vão se anulando, ó, negativo com positivo, negativo com positivo. Então, a gente tem uma separação que a gente chama de polarização, onde na frente ficou praticamente carga positiva e atrás praticamente negativa. E aí a gente tem que essa atração é maior do que a repulsão com a carga de trás. Então, por isso que vai ter essa atração de um corpo isolante por um corpo carregado, devido à polarização, igual está ilustrado aqui. E a gente vai ter o eletroscópio, que é um equipamento para medir se um corpo está ou não carregado. Então, tem dois tipos de eletroscópio, por exemplo, um de pêndulo e o de folhas. Vou mostrar ele aqui. O de folhas, então, você pode até fazer em casa com papel alumínio, né? Aproximando duas folhas de papel alumínio e isolando através de um fio. Então, se eu aproximo um corpo carregado, se eu encosto ou se eu faço por indução, igual está aqui, o corpo é positivo, ele vai atrair os elétrons da parte metálica, vai sobrar só falta de elétrons aqui, então vai ficar com mais prótons, e aí, como tem mesma carga, eles vão se abrir. Tá? Mesma coisa aqui, só que com agora, mesma coisa basicamente, né, o eletropósico de folhas, né, e aqui é um que você pode montar também e fazer por contato. Então, posso encostar o pente aqui, por exemplo, também, distribuir meus elétrons, e aí os elétrons vão acumular nessas duas folhas que vão se separar. O pêndulo eletrostático, né, você já poderia fazer uma medida mais quantitativa. Você tem um fio de nylon como esfera, você aproxima um corpo carregado,
e esse corpo vai atrair. E aí, pelo ângulo que você tiver entre a esfera e a posição de equilíbrio, você sabe a força que ele está tendo, que ele está sofrendo de atração ou de repulsão. E essa força é a força coulombiana. Então, você pode fazer experimentos com esse pêndulo. Por exemplo, vou dobrar o valor da carga. O que acontece com essa força? Ela dobra. Vou aumentar a distância. O que acontece com essa força? Cai o quadrado da distância. Então, você começa a perceber como que o valor da carga e a distância entre as cargas podem estar influenciando na força de atração e repulsão entre elas. Tá? Então, aqui tem alguns experimentos feitos. Ó. E, nesse caso, né, eu aproximei um corpo A por indução. Ele foi lá e aproximou o nosso pêndulo. Aí eu encostei. Na hora que eu encostei, teve distribuição de cargas. Então, elas têm a mesma carga agora. Aí o corpo foi afastado. Né? Aí eu venho cá e aproximo um corpo B. Agora traiu. O que significa? Meu corpo B tem a mesma carga do meu pêndulo, que tem uma carga oposta do corpo A. Então, o corpo B tem o oposto da carga de A. Então, você pode fazer esse tipo de experimento sem conhecer a série triboelétrica, né, do corpo e descobrir qual que está com carga positiva ou negativa ou que está com carga de mesmo sinal ou sinal oposto. Tá? Igual a gente está vendo aqui. E se for por contato, né, igual está fazendo aqui, você vai mudar a carga do corpo e ela vai se afastar após o contato. Né? Eles vão se repelir. Então, a gente entra na lei de Coulomb, né, que ele relacionou, então, a força entre cargas elétricas ser diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então, ele deduziu essa equação. Como? Usando esse pêndulo mesmo. Então, a gente pode imaginar que ele tinha dois pêndulos, e aí ele aproximava esses pêndulos, media essa força de atração pela inclinação deles devido à atração, e aí ele dobrava a carga de um corpo, por exemplo, e via que aumentava essa força. Aí ele aumentava a distância e via que caía com o quadrado da distância. Então ele fez experimentos para chegar nessa equação. Então ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o que é o K aqui? O K ficou sendo a influência do meio e ficou sendo uma constante de proporcionalidade, porque aqui eu tenho newtons em força e do lado de cá eu tenho que ter o quê? Newtons. Então isso aqui eu tenho Q, né, que é Coulomb. E aqui eu tenho D, que é metro quadrado, né? Porque está ao quadrado, aqui é Coulomb ao quadrado e metro quadrado. Então, a minha constante K, que a gente vai ver que vai ter a ver com a constante dielétrica do meio, essa constante K, ou que pode ser o vácuo, né? Essa constante K, ela vai ter que ter unidade de quê? Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Para no final isso aqui dar a mesma unidade de força. Tá? Então, a força de atração é Newton, as cargas são em Coulomb, a distância é em metro, e essa K é a constante eletrostática do meio. E ela vai ter uma relação com a permissividade elétrica do vácuo. Qual que é? Então, K vale 1 sobre 4πε0, onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Ou o valor de 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A maior parte nesse curso que a gente vai ver força entre cargas no vácuo, a gente vai usar só esse valor de constante que está aqui. Mas se você estivesse fazendo esse mesmo experimento dentro de um óleo, dentro da água, dentro de um outro meio, vai mudar o valor do K. Mas por que muda? Porque a permissividade elétrica, em vez de ser do vácuo, vai ser a permissividade elétrica do meio que você está fazendo o experimento. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? E aí o Coulomb usou, então, essa balança de torção, onde ele poderia ver a atração das cargas, né? Geraria uma torção no fio de prata, e essa torção que ele está gerando, ele conseguia medir a intensidade da força. Então, como a intensidade da força era proporcional ao giro que essa balança fazia ao ter dois corpos aqui, né, à esquerda aqui embaixo carregados, ele fez essas medidas de ângulos de torção para cargas diferentes e distâncias diferentes e estabeleceu assim a lei de Coulomb. Tá? Então, a lei de Coulomb, né, as forças são de campo, ou seja, não precisa ter contato entre as cargas, pode ser no vácuo, pode ser no meio material. Então, elas não são forças que atuam com contato, igual seria empurrando alguém, né, direto. Pode ser de atração ou repulsão, dependendo do valor das cargas. Forma um par de ação e reação. Então, se esse corpo empurra esse com 5 newtons, esse está sendo empurrado por aquele por 5 newtons no sentido contrário. Agora, se eles se puxam, cada um se puxa com ação e reação. Então, isso se aplica. Depende do meio, né? Na água, por exemplo,
a força cai 80 vezes. Ou seja, aquela permissividade elétrica no vácuo, aquela constante K, que depende do ε0, que é a permissividade, ela fica 80 vezes menor, né, quando você está na água. Geralmente, né, são bem mais intensas que as forças gravitacionais, as forças elétricas, né? Então, a força elétrica ela tem uma intensidade maior do que a força gravitacional. Tanto que se a gente pegar dois corpos com, sei lá, um carro de 1 tonelada e um caminhão de 3 toneladas, eles conseguem, pela força gravitacional, se aproximarem um do outro? Não. Né? Então, há alguns gráficos que o Newton fez para mostrar isso. Então, aqui é o gráfico da força quando você aumenta o valor de uma das cargas. Então, é uma equação de primeiro grau, né? Se ele mantém uma carga fixa e varia a outra carga, se ele dobra o valor da carga, dobra o valor da força. Então, ele viu que era uma relação diretamente proporcional, que é uma equação de primeiro grau, né? Então, ele percebeu isso ao alterar a carga e medir a força. Na hora que ele variou a distância, olha, ele já começou a perceber que era uma função inversa do quadrado da distância. Então, ele tinha uma função hiperbólica. Então, aumentou um pouquinho a distância, cai o quadrado da força. Aumenta mais um pouquinho a distância, cai o quadrado da força. E fez também, né, se as distâncias forem iguais, variando o valor das duas cargas. E aí, se ele variar o valor das duas cargas, né, simultaneamente, então vai variar com o quadrado da carga, e aí vai ser uma função parabólica, igual a gente está vendo aqui. Ou uma equação de segundo grau. E aí, você pode fazer também 1 sobre a distância, né, que seria, em vez de ser sobre a distância diretamente, e aí você teria uma equação de primeiro grau também. E aí você está colocando no eixo 1 sobre a distância e não a distância. Seria aquele processo que a gente viu na parte experimental de linearização. Você está linearizando um gráfico. Então, se eu fizesse F por D, a gente viu que vai ser uma... Qual que é o nome que ele deu aqui? Uma hipérbole, né? Se for por D. Agora, se eu coloco por D ao quadrado, aí já vira uma equação de uma reta de primeiro grau, porque eu linearizei a minha equação. Tá? Se for 1 sobre D ao quadrado. Se for 1 sobre D, ainda vai ser uma equação de segundo grau. Aí a gente vai para o campo elétrico, ou seja, a gente viu que existem dois corpos que, se estiverem carregados, se atraem. Mas ela se atrai através do meio, não é isso? Mas o meio pode ser qualquer um. Então, o que está sendo... O que um corpo está criando ali no meio para influenciar outro corpo? No nosso caso da força gravitacional, podemos falar que corpos massivos criam um campo gravitacional. Então, a Terra tem um campo gravitacional em torno dela, e aí todos os objetos que se aproximam até a atmosférica, né, dentro da atmosfera, porque a atmosfera ela está sendo mantida pela força de atração da Terra com os gases que não estão conseguindo escapar, né, devido a essa força de atração, principalmente. Então, a força da gravidade, ela interage através do campo gravitacional, né, que está atraindo os corpos para a Terra. Então, da mesma forma, a força elétrica, ela vai estar sendo promovida por um campo elétrico. Então, uma carga isolada, ela cria uma região de campo elétrico no seu entorno. Aí, quando eu coloco uma outra carga dentro dessa região de campo elétrico, ela sente o campo elétrico dessa carga que estava aqui antes, e aí ela vai ser atraída ou repelida por uma força devido a esse campo elétrico. Tá? Então, é uma grandeza vetorial que desempenha o papel de transmitir essa interação elétrica, né? Que vai ser por uma repulsão ou atração. E aí a gente representa, se for carga positiva, a gente representa linhas de campo, que são essas linhas que estão aqui, ó, saindo da carga. Se elas estivessem entrando, ela seria negativa. Tá? E aí a representação essas linhas não podem se cruzar, porque são linhas vetoriais, e quanto mais linhas estiver saindo de um corpo, mais cargas ele tem. Tá? Então, um corpo, uma carga, né, cria um campo elétrico ao seu redor, de tal forma que qualquer outra carga que for colocada próxima desse corpo vai ser atraída ou repelida para ela. Tá bom? Então, a gente vai chamar de linhas de força essas linhas que vão estar indicando a direção e o sentido desse campo elétrico, tá? Que vai estar atuando. Então, aqui é um experimento, né, que você pode fazer em casa. Você não vai conseguir determinar se o campo está entrando ou saindo, mas você vai conseguir visualizar que existem as linhas de campo, pegando um corpo eletrizado, jogando um pozinho, uma limalha de ferro, ou um pozinho bem fino em volta, e aí você vai ver que esses corpos, por eletrização por indução, eles vão se orientar ao longo das linhas de campo.
E aí a gente vai ver as linhas de campo aqui. Né? A mesma coisa acontece se eu tiver placas eletrizadas com sinais opostos. Então, apliquei aqui, carreguei positivamente um lado e negativamente o outro, coloquei esse pozinho, balancei um pouco, eles vão se orientar ao longo das linhas de campo. Então, as linhas de campo estão aqui paralelas dentro das nossas placas, e a gente consegue ver que nas extremidades elas se deformam. E a mesma coisa se a gente tiver um cilindro metálico. Ó. E olha que interessante, quando o cilindro está fechado, não tem campo elétrico dentro dele. Então, a gente tem os campos elétricos dentro de um corpo metálico, eles se anulam. E isso vai ser o efeito da gaiola de Faraday, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, não tem carga elétrica aqui. Tá? Propriedade dessas linhas de força. Se a carga for positiva, né, o vetor força e campo elétrico tem o mesmo sentido. Caso não, tem sentidos opostos. De qualquer forma, as linhas de força originam na carga positiva e terminam na negativa. Então, nos corpos infinitos, as linhas de força entram, nos corpos positivos, as linhas de força saem. Isso é o sentido da setinha. Tá? O vetor campo elétrico é tangente a linhas de força, então o campo elétrico segue as linhas de força. Né? Então, se a gente tem aqui as linhas de força de uma carga, por exemplo, o vetor campo elétrico está sempre tangente, ou seja, paralelo em todos os pontos nessa linha de força. Propriedades. As linhas de forças de afastamento nas cargas positivas, de aproximação nas cargas negativas. Então, negativo entra a linha de força devido à seta, positivo sai. Duas linhas de força não podem se cruzar, tá? Porque elas são vetoriais. Então, se elas se cruzassem, elas criariam uma resultante, que é uma nova linha de força. A distância entre elas tem a ver com a intensidade do campo. Então, quanto maior a distância entre duas linhas, menor o campo. Quanto mais próximas, maior o campo. Então, se eu estou aqui, ó, longe da minha carga positiva, eu estou nessa região daqui de cima, ó, o campo é baixo, porque as linhas de força estão afastadas. À medida que eu me aproximo do corpo, as linhas estão mais próximas, o campo é maior. Ou seja, o campo também cai com a distância. Tá? Aqui tem um exemplo de um dipolo elétrico, onde eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, e aqui são as linhas de campo saindo da carga positiva e indo para negativa. E aí, no infinito, ó, elas estão indo para o infinito daqui. Tá? E aí, se eu tenho agora o dobro de cargas, ó, antes eu tinha a mesma quantidade de cargas, agora eu tenho o dobro, que eu tenho 2Q e aqui eu tenho menos Q, o que significa? Eu tenho mais linhas saindo do meu corpo A do que entrando no meu corpo B. Por quê? O número de linhas que entra ou que sai é proporcional à carga do corpo. Se esse aqui eu tenho o dobro de carga, eu tenho o dobro de linhas nessa representação. Tá? Então, o estudante de física desenhou as linhas de força de um campo elétrico. Então, está aqui as linhas de força. Criado por duas cargas pontuais, figura A, carga B. Após um teste com o eletroscópio, o professor verificou que o estudante errou no sentido das flechas. Com base no enunciado, relaciona as cargas em valor algébrico e absoluto. Então, primeiro, quem que vocês acham que tem carga positiva e quem que tem carga negativa? Segundo o desenho aí, o A teria a carga positiva. Perfeito. E agora, quem tem a carga maior? O A ou o B? O B? Quem tem mais linhas de força entrando ou saindo? O A. Então, quem que vai estar com mais carga? O A. O A. Perfeito. Então, A é negativo, porque as linhas de força estão... Vai, tá errado isso aqui, viu? Vamos trocar aqui. Por que eu não tô conseguindo? Ah, porque isso aqui é uma imagem. Tá trocado, tá, gente? Ó, o A é o positivo, porque as linhas de força estão saindo, e o B é o negativo. Só que aqui ficou avacalhado. Deixa eu até escrever de novo aqui para não ficar errado. Aqui é A. Carga positiva. É tão ruim de... E o QB é a carga negativa. Todo mundo entendeu, né? E a carga QA é menor do que a carga QB? Isso aqui tá errado também, lógico. Porque ele considerou que era o contrário aqui. Eu não sei quem que fez isso aqui. Mas a gente vê claramente, né, que todas as linhas de campo
que estão saindo de B estão indo para A, ou seja, saindo de A estão entrando em B, e ainda está sobrando linhas de campo que não estão indo para B, ou seja, A tem uma carga muito maior. Então, deixa eu ver se eu consigo trocar isso aqui, não consigo. Tem que fazer a mesma coisa, né? Então, em módulo, né? Que é a... Gustavo, desculpa interromper aqui. Eu cheguei agora na aula, só para poder me atualizar. Começou um novo assunto? Exatamente. Acabou a matéria daquela prova, né? Então, da segunda parte do curso, então a gente está na última parte do curso agora. O senhor também não tem aula semana que vem, não, né, professor? Que é a FEPEG? Semana que vem não, a gente não tem aula, né? Pelo calendário, né? Pelo que eu distribuí lá. Tem não. A gente vai ter uma semana de folga aí. Então, aqui, ó. Nesse caso, ele queria mostrar que se fosse invertido as cargas, né? Apesar da carga negativa ter valor menor do que a positiva sempre, né? Em módulo, a carga A é maior do que a carga B, porque ela tem mais linhas de campo saindo, tá bom? Então, corrigido aí o slide. Corrigido o slide. Então, relações importantes que a gente tem, né? O campo elétrico é a força por carga, a força é a carga vezes o valor do campo elétrico, e o campo elétrico, então, fica sendo a carga dividido pela distância ao quadrado em relação ao campo elétrico. Deixa eu fazer umas anotações aqui para vocês entenderem um pouco isso, para não ficar um pouco jogado, né? Vai ficar um pouco menos jogado. Então, um experimento que pode ser feito, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, seria, então, vamos supor, né, que eu tenho o meu corpo de prova aqui, um corpo carregado, e aí eu quero saber qual que é o valor do campo elétrico, né, nesse ponto P do espaço. Vale quanto esse campo elétrico? Né? A gente já viu que a força de atração pela lei de Coulomb, né, ela é igual a K, Q1, Q2, que é os dois corpos, né, dividido pela distância ao quadrado entre eles. Né? Então, como que a gente chega no valor do campo elétrico? Então, a pergunta seria, qual que é o valor do campo elétrico nesse ponto? Então, a forma que seria para se responder isso, né, ou fazer experimentalmente isso, seria, eu vou colocar no ponto P uma carga de prova que é zero. Tá? Aí, essa carga que é zero, ela vai sofrer ou uma atração ou uma repulsão devido a esse corpo carregado que está aqui. Nesse caso, eu coloquei positivo. Como Q0 é maior do que zero, então a gente vai colocar que esse corpo vai sofrer uma força de repulsão, F. Então, agora, se eu quero saber o valor do campo elétrico nesse ponto do espaço, né, nesse ponto P, quanto que vai valer esse campo elétrico? Ele vai valer, no ponto P, ele vai valer o valor da força, que eu medi, que é o valor da força pela lei de Coulomb, né? Então, é F, que eu medi de atração ou de repulsão, dividido pelo valor do meu corpo de prova, que é zero. Ou seja, é isso que está mostrando aqui essa primeira equação. O campo elétrico, ele é a força que uma carga sofreu, então um campo elétrico num espaço, né, ou seja, o campo elétrico nesse ponto P, ele vale a força que um corpo vai sofrer, um corpo carregado, onde esse corpo carregado tem carga Q, quando eu colocar ele nesse ponto do espaço. Tá? Então a gente pode imaginar que o campo elétrico gerado por esse bastão ao longo desse... o campo elétrico gerado por esse bastão nesse ponto do espaço, né, seria o valor da força que um corpo sofre nesse ponto no espaço dividido pelo valor da sua carga. Tá bom? É o que está escrito aqui. Então eu posso escrever essa solução como o quê? Passando o quê? Ó, multiplicando para o lado de cá, eu tenho que a força que um corpo sofre numa região de campo elétrico é o valor do campo vezes o valor da carga. Ou seja, se eu sei o valor da carga que eu estou colocando aqui e eu sei o valor do campo elétrico, eu descubro a força. Tá? E aí, se eu pegar essa equação, então, que o campo elétrico é igual a força dividido pela carga, e pegar a lei de Coulomb, que está aqui, e dividir pelo valor de Q, eu chego nessa equação para o campo elétrico. Tá? Então, eu tenho aqui um corpo carregado, esse corpo... vacilei aqui. Eu tenho esse corpo carregado, vamos colocar ele aqui. Espera que eu mudei aqui rapidinho. Só colocar aqui opções, caneta. Então, aqui, ó, se eu tenho aqui um corpo carregado, esse corpo carregado, né, vai ter aquelas linhas de campo elétrico, vamos colocar que ele é positivo.
Então, ele vai ter as linhas de campo elétrico saindo dele. E aí, quanto que vale o campo elétrico aqui, ó, nesse ponto do espaço? Né? Ele vai valer K, que depende do meio, que é o vácuo, Q, que é a carga Q, né, que está sendo gerada aqui, que está gerando esse campo elétrico, dividido pela distância quadrada. Onde aqui, ó, é a minha distância. Ou seja, eu posso descobrir o valor do campo elétrico de qualquer corpo carregado agora, pontual, né, que a gente está considerando uma carga pontual carregada. Então, ela vai ter uma distribuição de campo elétrico que cai com a distância em torno dele. Aí, se eu quero saber qual que é a força que um corpo vai sofrer ao aproximar desse corpo, eu posso usar a lei de Coulomb, que não vai usar o campo elétrico, vai usar o valor das cargas e a distância entre elas, ou eu posso usar o valor do campo elétrico nesse ponto do espaço e calcular a força que esse corpo aqui vai sofrer. Então, se eu botei um corpo Q2 aqui de teste, a força que 2 vai sofrer vai ser o valor de Q2, o valor de Q2 vezes o valor de campo elétrico naquele ponto. Né? Por isso que se essa carga for positiva, né, a força vai ser na mesma direção do campo, vai ser de repulsão. Se essa carga colocada for negativa, a força vai ser no sentido oposto do campo elétrico, ou seja, vai ser de atração. Tá? Então, essas seriam as equações que são deduzíveis, né, para o campo elétrico, a partir dessa observação de que o campo elétrico que está gerando a força eletrostática. Alguma dúvida? Então, para não parecer julgado aqui, então essa seria a forma de observar isso. Tá? Aqui, então, a gente tem a região de campo elétrico uniforme, né? Com essas placas eletrizadas aqui, igual está aqui, né? Então, a gente teria entre essas placas, né, uma região de campo elétrico uniforme. E, obviamente, que nas extremidades isso não acontece. Tá? Então, onde o modo, a direção e o sentido do campo elétrico permanece constante nessa região. Aqui está um exemplo para mostrar, então, né? As cargas que a gente tivesse, se a gente colocar uma carga aqui, né, uma carga maior do que zero, ela vai sofrer uma repulsão para baixo e ela vai ela vai sofrer uma atração agora pela parte de baixo, de tal forma que ela vai ter uma resultante que vai fazer essa carga descer, se ela for positiva. Tá? E aí a força que essa carga vai sofrer é o valor de Q vezes o valor do campo elétrico. E o campo elétrico, no caso de duas placas paralelas, tem o mesmo valor em todos os pontos. Se estiver aqui, 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 aqui ou aqui, tem o mesmo valor. Por quê? Ao mesmo tempo, quando ela está nesse ponto de cá, ó, ela está mais próxima do mais e mais afastada do menos. Na hora que ela está no meio do caminho, ela está com metade de cada um, de tal forma que a soma da atração barra repulsão é sempre a mesma ao longo desse caminho. Então, se mover uma carga de uma placa para outra, a força permanece constante porque o campo elétrico é constante. Então, a força de atração aumenta e a de repulsão diminui, mantendo, então, sempre constante o valor da força. No caso dessas placas paralelas, né? O campo elétrico é constante, logo, a força é constante. E se eu tiver um campo elétrico de várias cargas? Se eu tiver várias cargas, né, eu vou fazer a soma vetorial dos campos criados por elas. Então, se eu tenho aqui uma carga 1, 2, até a carga N, e eu quero saber o valor do campo elétrico no espaço nesse ponto. Então, eu vou calcular o valor da carga Q1, está aqui para cá, o valor da carga Q2, está aqui para cá, o valor da carga QN, está aqui para cá, porque ele é negativo, né, então está por esse sentido. E aí a soma algébrica, ou seja, a soma desses campos, vai dar o campo resultante. Distribuição da carga de um condutor. Devido à força de repulsão entre as cargas de mesmo sinal, as cargas se distribuem na superfície de um corpo carregado, sendo nulo o campo elétrico no interior, seja ele maciço ou oco. Ou seja, se você tem um condutor carregado, não vai ficar dentro desse condutor, vai ficar só na superfície externa. Tá? Igual a gente pode observar nesse cilindro. Até um experimento talvez não esperado, né? Eu não tenho ele em vídeo mais, mas se você pega um balde metálico e carrega ele, as cargas não vão ficar na parte interna desse balde. Elas vão ficar só na parte externa do balde. Tá? Devido a essa propriedade e a blindagem eletrostática. O que seria a blindagem? Né? O interior do condutor fica blindado a influências elétricas provenientes de cargas externas. Então aqui está a gaiola de Faraday, por isso que todo mundo fala, né? Se você tiver numa chuva, fique dentro do carro, pois o carro é uma gaiola de Faraday.
né? Se cair um raio aqui dentro dele, a não ser se o raio seja o suficiente para romper a fuselagem e te queimar, se for só uma distribuição de cargas, ela vai ser distribuída no corpo metálico do seu carro e você não vai sofrer nada. E existe o poder das pontas. O que, que é? As cargas gostam de se acumular na região das pontas, tá? Então elas se distribuem na superfície dos corpos eletrizados, mas se esse corpo eletrizado tiver uma ponta, elas vão se acumular ali. E esse efeito das pontas, né, que é esse acúmulo de cargas, que vai ser o responsável pelo princípio de funcionamento dos para-raios. Né? O para-raio, você vai reparar que ele sempre tem fios longos, e aí as cargas que vão estar vindo do terra vão estar altamente concentradas ali. E aí o raio vai preferir, porque ele tem mais concentração de cargas, descarregar ali do que numa região onde alguém estiver andando, por exemplo. A gente tem o gerador de Van der Waals, que ele carrega, ele usa através de eletrização por atrito o carregamento de um corpo. Então aqui tem uma polia, um motor que move essa polia, aí essa polia move outra polia que está atritando e carregando um corpo. E com isso você consegue altos valores de tensão, né? E poderia até distribuir esse valor de tensão, né, ao longo de você, né, essas cargas, e fazer com que os seus cabelos ficassem em pé. A gente tem um gerador desse no laboratório. Em alguns semestres vocês podem ter oportunidade de ficar com o cabelo em pé lá na Unimontes. Então, vamos olhar aqui e tentar explicar isso. O estudante coloca pedaços de papel sobre uma placa de isopor, debaixo de uma peneira de plástico, atrita um pente no cabelo, aproxima da peneira e repara que os papéis são atraídos pelo pente, troca a peneira de plástico por uma metálica e repete. Observe que os papéis não são atraídos. Por que isso acontece? O que vocês acham? A peneira funciona como isolante? Exato. Não, ela funciona como uma blindagem eletrostática, aquela gaiola de Faraday, né? Não é como isolante, é como uma blindagem eletrostática, porque ela é metálica, ela é condutora, né? Ou você pode imaginar um isolante do campo elétrico, né? Mas é mais certo falar blindagem eletrostática. Observando-se 3 bolas metálicas, verificamos que cada uma das bolas atrai as outras 2. Então tem 3 bolas e cada uma atrai 2. Então apenas uma das bolas está carregada, 2 estão carregadas ou 3 estão carregadas. Quais as hipóteses explicam o fenômeno? O que vocês acham? Ó, se apenas uma estiver carregada, né? Aqui fala que cada uma das bolas atrai as outras, né? Para uma bola atrair outra, essa bola tem que estar uma bola sozinha atrair outras 2. Uma delas tem que estar carregada, né? Então, se eu tenho que uma atrai 2, uma atrai 2 e uma atrai 2, pelo menos 2 tem que estar carregadas nesse bolo, né? Vocês entenderam? Poderia ser as 3? Poderia. Poderia ser apenas uma delas? Não. Porque se tiver 2 neutras, uma neutra não atrai uma neutra. Agora, se eu tenho 2 bolas carregadas, as 2 que estão carregadas podem se atrair entre si, se o sinal for oposto, e as 2 podem atrair a bola neutra. Então, no mínimo, 2 bolas teriam que estar carregadas. Então, a 1 está incorreta, porque se 2 estiver neutra, elas não vão se atrair, e a 3 está incorreta, porque se elas tiverem, 2 seriam de mesmo sinal e seriam repelidas. Então, apenas a hipótese 2 explica o fenômeno. Deixa eu só ver aqui agora se o resto é só exercício. Eu não vou passar a parte de energia potencial para vocês, não. Eu vou passar. Não, vou passar sim. Tá bom continuar fazendo os exercícios? Depois eu entro nisso. Eu vou passar porque vocês vão precisar do potencial elétrico para entender depois cargas em movimento. Então vamos continuar aqui. Tá. 2 esferas metálicas iguais
ou seja, idênticas, carregadas com cargas de módulo Q e 2Q, estão numa distância R uma da outra e se atraem com uma força de módulo F. Elas são postas em contato uma com a outra e a seguir recolocadas na posição inicial. Qual que é o novo módulo da força eletrostática entre as esferas? Então, vamos lá. Então, antes do contato, elas tinham carga menos Q e 2Q. Porque se elas se atraem, né, quer dizer que uma é negativa e a outra é positiva. Né? Então, a força que elas tinham antes era essa força daqui, né? 2K, Q ao quadrado sobre R ao quadrado. Após o contato, você tem uma distribuição de cargas. Então, se eu tinha menos Q e 2Q, no final vai sobrar Q sobre 2 em cada uma. Então, cada uma vai ter Q sobre 2. Então, qual que é a nova força? Vamos calcular. Vai ser Q sobre 2 e Q sobre 2. E a gente descobre que a força ela vai ter 1/4 em vez de 2 multiplicando na frente. Então, a nova força após o contato, cai outra vez. Todo mundo entendeu o passo a passo aqui? Repete, por favor, professor. Então, antes do contato, né, ele fala que tem duas cargas com valores Q e 2Q, que estão numa distância R e que se atraem com uma força de módulo F. Então, ele está falando aqui, ó, tem uma carga Q, uma outra carga 2Q, essas cargas estão numa distância D e elas se atraem com uma força F. Né? Essa para cá, óbvio, e essa para cá. São em reação. Aí, como ela se atrai, uma delas é negativa. Então, você pode escolher que essa seja negativa ou que essa seja. Então, ele escolheu que a menos Q vai ser a negativa e não a 2Q. Isso aí fica a seu critério. Então, tá aqui, menos Q. Aí, isso aqui é antes do contato. Então, qual que é o valor da força que atrai eles? Era K, Q1, Q2 sobre D2. D2 é a distância que é R, né? Que ele falou que esse D aqui, na verdade, é R. E o valor da primeira carga vale Q, a segunda carga vale 2Q. Então, no final, né, a força deu 2K, Q ao quadrado sobre R2. Após o contato, como elas são duas esferas idênticas, vai ter uma distribuição de cargas, é a soma dividido por 2. Menos Q mais 2Q dividido por 2, cada um adquiriu uma carga final de Q sobre 2. Então, agora vamos calcular a nova força. Então, a nova força vai entrar aqui o novo valor de Q1, o novo valor de Q2. Q1 e Q2, após o contato, tem o mesmo valor, que é Q sobre 2. Então, substituí eles aqui. E aí eu encontrei no final que a relação entre antes e depois, igual está aqui, né, após o contato, é esse 1/4 e esse 2 que mudou. Então, o resto é igual, tá vendo? Essa constante daqui é a mesma. Então, um fator que diminuiu, né, nesse caso, a força após o contato, porque distribuiu a carga. Se distribuiu a carga entre as duas, diminuiu o valor das cargas. Se diminuiu, essa força vai cair. E vai cair quanto? 8 vezes. Porque ela foi de um fator 2 para um fator 1/4. Então, ao dividir F' por F, eu tenho 1/8. Então, ao fazer F' sobre F, eu tenho 1/8. Então, a nova força caiu 8 vezes em relação à anterior. Tá bom? Entendeu? Entendi. Então, agora a gente entra na energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, ela vai ter a mesma relação que a gente tem da energia potencial gravitacional. Eu gosto de voltar na parte da gravitacional, porque ela é mais fácil da gente entender, porque a gente usa ela mais. Então, qual que é o papel de uma hidrelétrica? Não é acumular energia potencial gravitacional? Você bota a água numa grande elevação, então aquelas partículas de água têm uma energia potencial acumulada, né, devido à posição delas em relação à Terra. Quando você abre a comporta, essa energia potencial gravitacional vai sendo transformada em energia elétrica, que aí vai mover uma pá, que aí vai gerar eletricidade por lei de Faraday lá, né? Indução elétrica de um ímã em torno de uma bobina. Agora, no caso da energia potencial elétrica, é a mesma coisa. Você imagina que só tem uma carga que está numa certa posição do espaço em relação a outra carga, ela tem uma energia acumulada. Por quê? Ou ela quer se atrair ou ela quer repelir, se os dois corpos estão carregados. Então, é a mesma coisa da energia potencial gravitacional. A energia potencial ela vem da posição, geralmente, de um corpo em relação ao outro. Então, igual dois corpos massivos vão ter uma energia gravitacional acumulada entre eles, mas no caso de corpo massivo, essa energia é sempre de atração. No caso do corpo carregado eletricamente, ela pode ser de atração ou repulsão.
mas é a mesma forma de energia acumulada. Então, na hora que eu tenho esses dois corpos próximos um do outro, ambos têm uma energia potencial elétrica acumulada. Na hora que eu solto um deles, essa energia potencial elétrica vai se transformando em energia cinética, ou de aproximação ou de repulsão. Igualzinho o corpo gravitacional. Tá? E aí, como que a gente vai medir essa energia? É isso que a gente vai ver. Tá? Então, no exemplo aqui, a gente está pegando duas placas que são de mesmo sinal, então a gente tem um campo elétrico uniforme. Se eu colocar o meu corpo, né, na extremidade A, numa placa A, e esse corpo é positivo, ele vai ser repelido com uma força F, vai sair daqui com uma velocidade inicial 0, porque eu acabei de colocar ele lá, mas ele vai chegar aqui embaixo, ó, na placa B, com uma certa velocidade V, porque ele foi acelerado devido a essa força durante esse percurso. Então, essa carga elétrica maior do que 0 foi abandonada aqui com energia cinética igual a 0 no ponto A, que está positiva a placa, vai sofrer uma força elétrica F igual a QE, até atingir o ponto B, né, onde ela vai ter outra velocidade e, consequentemente, energia cinética. Então, se ele tinha energia cinética 0 e passou para energia cinética, vamos falar assim, máxima, então ele tinha que ter uma transformação de energia. Né? Então, em A, a energia cinética é nula, mas ela tinha, então, uma energia potencial, uma capacidade potencial de vir a ter energia cinética. Porque ao ser abandonada, né, a força elétrica que vai realizar esse trabalho, que vai transformar a energia potencial elétrica em energia cinética de movimento da carga. Né? Então, vamos continuar. Então, essa carga em A, ela vai ter uma energia associada a ela, a sua posição. E essa energia em relação à posição de A em relação a B, chama energia potencial elétrica. Tá? Então, ó, ou seja, nós estamos comparando como que a energia potencial em A comparado com a posição de B. Tá? Então, a energia potencial é sempre comparada numa distância de um corpo a outro. Em relação à Terra, a gente não pensa muito nisso, porque a gente fala é energia gravitacional que está atuando. Mas a gente sempre olha a altura em relação à superfície da Terra. Mas por que olha a altura? Porque um corpo é sempre a Terra. O outro corpo é o corpo que está sofrendo essa energia potencial em relação à Terra. Então, ao se deslocar espontaneamente, né, essa energia potencial elétrica se converte em cinética, né, e a soma das duas não se mantém a mesma. Então, a energia mecânica se conserva. Né, isso aí a gente viu na primeira variação. Então, o trabalho realizado por forças conservativas, né, que é esse caso, independe da trajetória, só depende da posição inicial e final. Então, isso aí a gente viu também na primeira parte do curso. Então, se esse corpo viesse de uma vez ou se ele fizesse um contorno, a energia potencial elétrica ela só depende da distância, né, do ponto inicial e do ponto final. Então, ao mover a carga de A para B, independente da trajetória, o trabalho da força elétrica vai ser sempre o mesmo. Qual que é o trabalho feito? Força vezes deslocamento. Né? Isso aí que a gente viu lá atrás. Mas aí qual que é o valor da nossa força? A nossa força é a força elétrica, que é o valor da carga vezes o valor do campo elétrico. Então, se a gente substituir o valor da força aqui, qual que é o trabalho feito pela nossa força elétrica para levar ela de A até B? É o valor da carga vezes o valor do campo vezes o valor da distância. Ou seja, o nosso potencial elétrico, a energia potencial elétrica, está aqui. O trabalho gerado foi um trabalho para transformar a energia potencial elétrica. Então, pelo teorema trabalho, energia potencial, né? Trabalho, energia potencial, esse é o valor da nossa energia potencial. Então, se eu vai pegar agora a minha equação de campo elétrico, multiplicar por Q e por D, eu tenho a equação para a minha energia potencial elétrica. Então, vamos fazer isso. Então, aqui para mostrar, né? Eu tenho agora dois corpos, um corpo Q fixo e um corpo Q, que é esse de referência. Né? Esse corpo Q+, né, que está aqui nesse ponto P, ele tem uma energia potencial elétrica devido à posição que ele está em relação a esse corpo Q+. Então, o cálculo dessa energia potencial que ele está acumulada vai ter a ver com isso. Então, o valor da energia potencial elétrica que esse corpo vai ter acumulada é igual ao trabalho realizado pela força que vai atuar nesse corpo para levar ele desse ponto P até o ponto R quando ele for solto. Então, o trabalho que ele vai ter para ir daqui até aqui é igual à energia potencial elétrica que ele acumulou para isso. Então, a energia potencial no ponto P é igual ao trabalho feito para eu levar esse corpo de P até R. E aí, qual que vai ser o valor dessa coisa? Então, usando, né, a referência como infinito, né,
essa energia potencial elétrica ela vai valer KQ sobre D. Ué, vamos fazer a conta aqui, ó. Então, o trabalho é a força vezes a distância. A força feita pelo campo elétrico é o valor do campo elétrico vezes a carga. Quanto que vale o meu valor de campo elétrico? O campo elétrico vale KQ sobre D ao quadrado. Então, eu posso cortar agora o meu D ao quadrado aqui com o meu D de cima, né? Não está muito óbvio aqui, né? Mas eu posso cortar aqui, ó. Esse D com esse 2. E aí eu chego na equação para energia potencial elétrica gerada por a posição de dois corpos. É K vezes o produto de Q sobre D. Então, se as cargas têm mesmo sinal, a energia potencial ela é positiva e diminui à medida que eles se afastam, e se tem mesmo sinal, ela é negativa e aumenta à medida que eles se afastam. Tá? Então, se eu tenho um corpo aqui, né, Q, e um corpo aqui, Qzinho, qual que é a energia potencial que esse corpo, ou esse corpo, tanto faz nesse caso, né, está acumulada devido à posição dos dois. Então, a energia potencial acumulada é K, Q sobre D, onde D é a distância entre eles. Beleza? Ou seja, ao aproximar dois corpos, automaticamente carregados, né, automaticamente esses corpos têm uma energia potencial elétrica acumulada, que é dada por essa equação. Na hora que eu solto um deles, essa energia potencial elétrica vai virar energia cinética de movimento. E ela vai ser igual ao trabalho realizado para mover esse corpo de um ponto até outro. Então a gente entra no potencial elétrico. Então a energia potencial elétrica de uma carga, ela é diretamente proporcional ao valor da carga. Por quê? Porque ela tem um produto das duas cargas. Agora, e se eu pegar o potencial elétrico como sendo a definição de ser a energia potencial elétrica por unidade de carga? Agora. Então, se eu pego a energia potencial elétrica e divido pelo valor de uma carga, da carga Q, então eu descubro qual é o valor do potencial elétrico naquele ponto do espaço. Tá? Então, a energia potencial elétrica é igual a QV, ou seja, eu posso descrever o meu potencial elétrico como sendo KdQ sobre D. Deixa eu ver se tem mais coisa, que senão eu vou escrever isso para vocês. A unidade vai ser volts, tá? Que é Joule por Coulomb. E esse potencial elétrico, né, vai ser uma grandeza que independe da carga, é uma propriedade do campo elétrico. Tá? Então, vamos fazer aqui uma dedução para vocês tentarem entenderem melhor. Então, vamos supor, né, que a gente tinha aqui o caso anterior, né, um corpo Q, a distância entre eles de D, e aí a energia potencial elétrica, né, acumulada por esse corpo, por exemplo, o Qzinho, né, vai ser Q sobre D. Né? Mas beleza, e se eu não tiver esse corpo aqui? Por que esse corpo está acumulando essa energia? Esse corpo está acumulando essa energia devido a ela estar numa região de potencial elétrico do corpo de cá. Opa, apaguei aqui sem querer. Vamos voltar. Ou seja, qual que é o valor do potencial gerado nesse ponto P aqui, ó, nesse ponto P do espaço por esse corpo? Então, o potencial gerado por essa carga Q vai ser qual? K, Q sobre D. Eu só dividi pelo valor do Q. Dividir pelo valor do Q. Então, agora, se eu quero saber qual que é o valor de energia que um corpo vai acumular ao colocar ele num ponto no espaço, ele vai ser o produto da carga vezes o valor do potencial naquele ponto. Tá? Aqui tem uma propriedade a mais do potencial elétrico, que ele é integral de linha ao longo do caminho das linhas de equipotencial do potencial do campo elétrico. É uma propriedade do campo elétrico. Então, o que seria isso? Né? Então, vamos colocar uma carga aqui. Opa. Então, vamos colocar aqui, ó, uma carga aqui. Aí, ó, ela tem aqui, ó, as suas linhas de campo elétrico, tá? Eu vou desenhar só 4. Tá? Essas aqui são as linhas de campo elétrico desse corpo. E aí, o que eu tenho? Ó? Num ponto do espaço, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto do espaço, eu tenho um potencial V. E esse potencial V gerado por essa carga pontual Q, ela tem um valor de quanto? Ela tem um valor que é dado por KQ, que é o valor da carga, sobre D. Ou seja, numa mesma distância D, o potencial é o mesmo em torno dessa carga. Então, na verdade, eu tenho uma linha de equipotencial, ó, onde cada linha dessa tem o mesmo potencial. V1, V2,
V3. Então, na hora que eu tenho uma carga pontual, essa carga pontual tem linhas que são equivalentes de potencial elétrico. V1, V2, V3. E aí, na hora que eu colocar uma outra carga aqui, ó, uma carga Q, essa carga Q vai ter uma energia potencial acumulada agora. E qual que é o valor dessa energia potencial acumulada por essa carga Q? Ao colocar ela ali. Ela vale o valor do potencial, V3, né, que eu botei aqui como sendo o último, vezes o valor da carga que eu coloquei. Tá? Então, são formas diferentes, a gente vê a mesma coisa. No caso da energia gravitacional, a gente não usa essa expressão potencial gravitacional. A gente não usa. Não é uma nomenclatura usada. Mas no caso da energia elétrica, é utilizado o potencial elétrico. Tá? E é essa que é o significado dele. Ele tem uma relação com o campo elétrico. Que a gente não está estudando ela com detalhes aqui, mas a gente está estudando as equações, pelo menos para uma carga pontual. Essa parte toda aqui, num primeiro momento, seria idêntico ao que vocês viram no segundo grau. Tá? Ou uma matéria do segundo grau, sem integral, sem derivada, tentando entender as relações de campo elétrico e potencial elétrico. Não é muito trivial, porque num curso de magnetismo, né, você geralmente gasta 2 meses, um mês e meio, ou seja, pelo menos 4 aulas para dar carga elétrica, campo elétrico e lei de Coulomb. Tá? Que a gente está vendo numa aula só, mas de uma forma mais simples do ponto de vista de notação científica. Tá? Que a gente poderia estar resolvendo problemas mais complexos, a gente está introduzindo, né, quais seriam os conceitos que são importantes para vocês aprenderem, para depois aplicarem isso em biofísica na parte de correntes neurais e por aí vai. Tá? Então, o potencial elétrico é uma grandeza escalar que independe da carga que você está colocando lá no espaço. Ela só depende da carga que gerou esse potencial e do meio. E varia de ponto para ponto, igual a gente viu aqui. Então, se a gente tiver o potencial elétrico de várias cargas, nós vamos somar o potencial de todas elas. Então, se eu quero saber o potencial elétrico no ponto P, é a soma do potencial elétrico de Q1 mais a soma do potencial elétrico de Q2. Se uma for negativa, ela vai subtrair, e se for positiva, ela vai somar. O que seria essa diferença de potencial, então? Seria a diferença que o potencial elétrico tem em relação a essa carga fixa no espaço. Então, essa carga fixa Q, ela gera um potencial elétrico VA nessa distância e um potencial elétrico VB nessa distância. E aí, se eu quero saber qual que é a energia para uma carga de prova, uma carga que eu queira mover de A até B, a energia que eu vou precisar para mover essa carga é o valor da carga vezes a diferença de potencial. Então, o trabalho realizado para mover essa carga de A até B é o valor da carga Qzinho menos a diferença vezes a diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial é chamado de DDP também. Né? Para vocês terem ideia, né, na tomada da nossa casa, a gente tem uma diferença de potencial. De quanto? 127 volts. Um lado é neutro, o outro lado fica oscilando entre mais e menos 127 volts. Ou seja, se você quer que uma carga, né, saia do zero e vá para 127, a energia que você vai ter que fornecer para ela é o valor dessa carga vezes 127 volts. E se a gente estiver trabalhando com distâncias muito pequenas ou valores de energia, né, valores de potencial muito pequeno, ou de energia muito pequeno, então a gente vai trabalhar com o elétron-volt. Tá? O que é o elétron-volt? É o trabalho realizado, né, numa força elétrica para deslocar um elétron, ou seja, com a carga de E, numa diferença de potencial de 1 volt. Essa unidade é muito pequena e por isso que ela é geralmente utilizada só no nível atômico, igual eu estava falando no início com vocês, né, com aquela diagrama de bandas de energia, eu falei a diferença de um gap de energia para um semicondutor para um isolante é que o semicondutor vai estar entre 2 e 3 elétron-volts de gap de energia e o isolante vai estar acima de 6. Nós vamos entender agora o que seria isso. Então, a gente viu que a energia é o trabalho feito para você mover uma carga Q numa diferença de potencial de A até B é Q vezes DDP de A até B. Agora, se o valor da minha carga Q for uma carga elemental, que é um elétron, né, que seria 1,6 vezes 10 a menos 19, e a minha diferença de potencial for 1 volt, a energia que eu teria em joule seria 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, toda hora que você for falar de transições eletrônicas dentro de um átomo, você vai ficar carregando 10 a menos 19 joules? Não. Então, eles chamaram isso de elétron-volt.
Vou tentar deixar isso mais claro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, num certo elemento, então, sei lá, vou imaginar aqui que a gente tem o nosso núcleo, né, com as cargas positivas, e aqui a gente tem os novos níveis eletrônicos. Aqui, que níveis eletrônicos conhece? Pode pensar nas camadas K, L, M, ou SPDF, do jeito que vocês quiserem, tá? E aí, a distância, né, a distância. Vocês concordam que isso aqui é carga positiva? Ó, as minhas linhas de campo elétrico estão aqui, né, saindo daqui. Só que eu tenho as minhas linhas de equipotencial, ou seja, aqui eu tenho um certo potencial V1, uma certa distância na camada K, na camada L eu tenho um potencial V2, na camada L um potencial V3, e aí se eu quero fazer uma transição eletrônica, eu quero pegar um elétron que está aqui na camada 1 e vir aqui para a camada 2 com ele, fazer um elétron sair daqui, obviamente, criar um buraco e ocupar o lado de cá, eu vou ter que dar uma energia de quanto para ele? Alguns eletronvolts. Por quê? É um valor de uma carga de um elétron, que é 1,6 × 10⁻⁹, e a diferença de potencial entre essas linhas SPDF ou KLM é em alguns volts. Então, as unidades de energia que eu tenho entre as camadas atômicas estão na ordem de eletronvolts. Por isso que na hora que você tem lá uma banda de valência, aqui em cima uma banda de condução, ou seja, a banda de valência é mais próxima do núcleo, e a banda de condução seria essas bandas mais externas, né? E aí você tem um gap de energia de 6 eletronvolts, significa que eu preciso fornecer para um elétron sair da banda de valência e ir para a banda de condução, eu tenho que fornecer a energia para esse elétron de 6 volts de diferença de potencial, ou 6 eletronvolts, para ele sair daqui e vir para cá. E, em geral, isso pode acontecer no semicondutor, então aqui seria o isolante. No semicondutor, né? A gente viu que essa diferença é menor. Então, no semicondutor, essa diferença pode ser de 1 a 3 eletronvolts. E aí, quem que vai fazer essa diferença? Às vezes um fóton. Então, vai vir um fóton com energia HNI e ele já vai ter essa energia suficiente para promover um elétron aqui da banda de valência para a banda de condução. Então, eletronvolt é uma forma que é utilizada de energia que é muito pequena para descrever elétrons que estão se movendo em potenciais muito pequenos, ou seja, elétrons que estão se movendo dentro do núcleo atômico, né? Dentro do átomo. Alguma dúvida nessa parte que a gente viu hoje aqui? Eu vou mostrar para vocês agora umas simulações aqui rapidinho, só quem tiver alguma... O eletronvolt, ele não vai entrar, pelo menos para a gente, não vai entrar no meio das outras equações, não, né? Como da assim? conservação. Por exemplo, você falou a lei de Coulomb, a conservação de energia e tudo mais aí. A gente vai trabalhar isso com o eletronvolt ou não? O eletronvolt é só uma unidade de energia muito pequena. Igual você tem mol e quilograma. Se você está falando, por exemplo, da quantidade de matéria de um gás, você não vai falar, eu tenho nessa sala, por exemplo, 10 a menos 35 quilogramas de oxigênio. Pô, mas você está carregando 10 a menos 35? Não, aí você vai usar mols. Eu tenho 1 mol de oxigênio nessa sala, que é uma quantidade de matéria igual ao quilo, só que muito menor. Aqui é a mesma coisa. Em vez de quando você está falando de uma transição de um elétron dentro de um átomo, os níveis de energia que ele vai precisar para transferir de uma camada K para uma camada L vai ser 10 a menos 19 joules. Então você não vai falar, ó, eu tenho que fornecer para o meu corpo 3 vezes 10 a menos 19 joules para ele ir da camada tal para a camada tal. Não, eu tenho que fornecer para o meu corpo 1 eletronvolt, 2 eletronvolts. São unidades menores, só isso. Mas tem uma relação dessa unidade com o joule, tá aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19. É só uma outra unidade. Tá? O que a gente viu de conservação é conservação de carga. Né? As outras coisas que a gente está vendo aqui são propriedades que essas cargas geram. Então, o que a gente viu de uma forma resumida? Você tem uma carga e você bota outra carga próxima. Elas vão ser atraídas ou repelidas pela força de Coulomb. Ah, mas essa força foi percebida por Coulomb experimentalmente. Ele botou lá na balança e viu movendo as cargas. E aí mediu o valor dessa força e achou os parâmetros que influenciam ela. Mas por que essa força está sendo gerada? Porque na hora que você botou essa carga próxima dessa, essa carga está numa região de campo elétrico. Então ele sente o campo elétrico dessa carga. Então a gente foi descobrir como que a gente descreve esse campo elétrico. Então uma carga sozinha no espaço gera um campo elétrico. E esse campo elétrico, ela vai ter regiões que a gente chama de equipotencial. Então esse mesmo campo elétrico que a gente viu, ele tem regiões onde o potencial elétrico é o mesmo.
que são essas regiões que têm o mesmo valor de potencial elétrico. E aí depois a gente viu que, para a gente saber a energia que um corpo está acumulando, a energia potencial elétrica, a gente viu de duas formas. Primeiro, colocando esse corpo próximo do outro e vendo qual que é o trabalho que esse corpo vai sofrer, né, para ele se mover e afastar desse corpo. Aí, como a gente tem conservação de energia, porque não tem ninguém atuando externamente no corpo, é só energia potencial elétrica e só energia cinética, né, e elas, ou seja, só forças conservativas, né, que vão estar atuando, a gente sabe que o trabalho realizado por essa carga para se mover é igual à energia potencial elétrica entre esses dois pontos. E aí a gente descreveu essa energia potencial elétrica em termos da diferença de potencial elétrico. Mas a gente está fazendo várias coisas que são a mesma coisa de formas diferentes, entendeu? Você pode calcular o que eu quero dizer? Você pode calcular a força que está sendo atraída duas cargas através do valor das cargas e usando a lei de Coulomb, ou através do valor do campo elétrico no espaço e usando a carga que você está usando. Aí você tem a mesma força elétrica, que é Q vezes E. Você quer calcular a energia elétrica, a energia potencial elétrica de uma carga. Você pode calcular ela com um valor gerado no espaço, né? Então esse corpo que está aqui, ele vai gerar um potencial elétrico no espaço, e esse potencial elétrico, se eu botar uma carga aqui nesse ponto, o valor dessa carga vezes o potencial elétrico é a energia que ele vai acumular. É uma forma de fazer. E a outra forma de fazer qual que é? Usando diretamente a forma da energia elétrica de duas cargas. Deu para entender? Ou ficou meio confuso? Não, professor, entendi. Então, na verdade, a gente viu meio que de duas formas diferentes cada coisa, mas todas elas estão relacionadas pelas mesmas equações ali, né? Eu acho que talvez na hora de fazer os exercícios fique um pouquinho mais claro. Deixa eu abrir um novo slide aqui. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui. É porque é muita informação mesmo para uma aula só, né? Então, ó, primeiro a gente viu, cara, na força de... Né, ó, na força... Viana, vocês estão conseguindo ver? Não, né? Primeiro a gente viu que se você tem um corpo aqui, Q, e um outro corpo aqui, Q, sei lá, Q1, Q2, eles vão ter uma força de atração ou de repulsão, vou colocar aqui de atração entre eles, né? A gente pode chamar F12, F21, onde F21 é igual a menos F12, né? Que eles são sentidos opostos nesse caso, e vai valer quanto essa força? Vai valer K, Q1, Q2, sobre a distância que eles têm ao quadrado, né? Sendo D aqui, né? Essa distância é D. Aí é uma forma que a gente viu. Então, dois corpos próximos se atraem ou se repelem por isso. Mas aí a gente passou por um outro passo. Pô, mas precisa de ter as duas cargas? Não, às vezes um corpo só igual está aqui, o que é um, ele cria, né, uma região de campo elétrico em torno dele. Né? Então, aqui eu tenho vários pontos onde eu tenho o meu campo elétrico. À medida que ele se afasta, esse campo elétrico cai. E ele cai como? Ele é K vezes o valor da carga Q1 com a distância ao quadrado. Então, se eu estou olhando aqui nesse ponto P, a uma distância D de P, vale isso. Então, beleza. Eu sei que agora uma carga elétrica cria um campo no seu entorno. Igual uma massa cria um campo gravitacional no seu entorno. Aí, agora sim, se eu colocar uma carga aqui nesse valor de P, igual essa carga Q2, qual que é o valor da força que essa carga vai sofrer? Então, a gente viu que se a gente colocar uma carga 2 em P, a força que essa carga vai sofrer é o valor do campo elétrico naquele ponto do espaço, que é P, vezes o valor da carga, que é 2. Então, uma outra forma de calcular a força que uma carga sofre ao entrar numa região de campo elétrico. Né? Então, vai ter problemas que você vai ter o valor do campo elétrico do espaço, e aí você vai saber como que sua carga vai se mover devido a esse campo elétrico, para um lado ou para o outro, de acordo com essa equação. Né? Aqui é força, aqui é campo elétrico. E vai ter exercícios ou problemas que você tem dois corpos, duas cargas. Aí você pode usar diretamente a lei de Coulomb para isso, que é essa daqui. Né? Então, a gente viu duas formas diferentes de fazer a mesma coisa, de calcular a força de atração ou repulsão entre dois corpos. Então, aqui seria pela força coulombiana, aqui seria pelo campo elétrico. Né? Aí, depois, o que a gente viu? Olha, se eu tenho um corpo Q1 aqui e eu tenho um corpo Q2 aqui, existe uma energia potencial elétrica, tá? Acumulada. Por quê? Se eu soltar esse corpo aqui, ele vai se mover. Igual se eu levantei essa caneta, eu tenho uma energia potencial gravitacional acumulada. Como é que eu sei? Se eu soltar, ela cai.
Se ela está caindo e está transformando energia potencial em energia cinética, ela teve uma energia acumulada. Então, se eu tenho dois corpos aqui, esse aqui está fixo e esse aqui está solto, e de repente eu solto ele aqui, ele vai começar a se mover. Então, se ele está se movendo, ele tem uma energia acumulada. Qual que é essa energia acumulada? Vai depender do trabalho que ele fez e do tanto que ele se deslocou. Porque a energia potencial que foi transformada em trabalho para ele virar movimento. Então, a gente pegou dois pontos quaisquer, sei lá, um ponto aqui, então vamos falar que ele se afastou, né? E aí, ao mover essa distância D, né, o corpo realizou um trabalho. Então, essa energia potencial elétrica é igual ao trabalho de mover esse corpo numa distância D. E aí, qual que é o trabalho realizado? É a força vezes o deslocamento. Qual que é a força? É a força elétrica. Então, aí daí a gente discutiu, né? Então, isso aqui, né, a força potencial elétrica, ela é a força elétrica vezes a distância. Aí que a gente deduziu uma equação para essa energia potencial elétrica. Pegamos a equação da força elétrica, multiplicando pela distância. Então, aqui eu preciso da carga Q1 e Q2. Qual que é o valor dela? K, Q1, Q2 sobre D. Então, assim que a gente descobriu, ou deduzimos a equação da energia potencial elétrica. Ponto. Beleza. Mas aí agora eu preciso sempre do valor da carga. Então, eu sempre preciso saber o valor das duas cargas, a minha carga Q1 e a minha carga Q2, para eu saber... Ficou meio torto aqui, né, gente? Deixa eu fazer reto. Deixa eu apagar aqui que ficou ruim de enxergar aqui. Isso aqui é bem um resumo, tá, gente? Por isso que eu tô falando mais rápido. Então, vamos colocar aqui, ó, Q2. E aí a gente queria saber, né, qual que é o trabalho realizado para ela mover essa distância D. Ó, não precisava desse... Então, a energia potencial elétrica é igual ao trabalho realizado para ele se mover de D, de A até B. Não é isso? E aí a gente viu que isso vai ser a força elétrica vezes a distância D. E aí a gente descobriu qual é a equação, K, Q1, Q2 sobre D, para a nossa energia potencial elétrica. Então a gente viu aqui, ó, força elétrica, vimos aqui campo elétrico e vimos aqui energia potencial elétrica. Beleza? Tá, agora, ou seja, a energia potencial elétrica depende dos valores de duas cargas. Mas a energia potencial elétrica por unidade de carga, ela é uma propriedade do campo elétrico no espaço. Então, a gente pegou a energia potencial elétrica, dividiu ela pelo valor da carga Q2, né, que é essa carga que a gente queria ver, e descobrimos que isso é o potencial elétrico no espaço. E aí, quanto que vale esse potencial elétrico no espaço? K, Q1 sobre D. Ou seja, a minha carga Q1 que tem aqui, ó, a mesma carga Q1 que tem aqui, além dela ter o campo elétrico, que pode ser usado para calcular as forças, igual a gente viu aqui em cima, ela vai ter regiões, vou botar de outra cor aqui, que é de potencial elétrico. Ó. E ela tem o potencial elétrico do campo elétrico gerado por uma carga, tem o mesmo valor numa mesma distância no espaço. Então, se eu estou numa mesma distância D, eu tenho um potencial V1 aqui, ó, do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico está gerando essa região de equipotencial em torno dele. Aqui eu tenho uma outra, que é a V2, e aqui eu tenho uma outra, que é a V3, e aí vai infinito, e ela está caindo com a distância. Potencial elétrico. Então aqui eu tenho V1 em D1, V2 em D2. E aí o que a gente vê? Se agora eu colocar minha mesma carga aqui, vamos botar ela de outra cor, minha carga Q2 aqui, ó. Então eu quero saber agora qual que é a energia potencial elétrica acumulada por uma carga que eu coloquei aqui. Então eu vim cá e coloquei minha carga Q2. Igual ela estava aqui antes, ó, afastada. Só que agora eu quero saber em termos do potencial elétrico qual que é a energia que ela acumulou. Então a energia potencial elétrica que essa carga vai acumular é o valor da carga vezes o valor do campo elétrico no espaço, que é V3 nesse caso. Beleza? Então, são várias formas, assim, é lógico, estão correlacionados, mas aqui são duas formas de calcular a mesma coisa. Uma eu estou calculando através das cargas elétricas e a distância entre elas. Aqui eu estou calculando através de uma carga elétrica que eu coloquei e o potencial elétrico no espaço. Em cima, eu estou calculando a força através de duas cargas pontuais, usando a lei de Coulomb, ou eu estou calculando a força através de uma carga que eu coloquei e o campo elétrico no espaço. Beleza? Deu para entender melhor as relações? Sim, professor. Aqui era a energia potencial elétrica. E aqui é o potencial elétrico. Eu sei que não é tão fácil, porque é muita informação ao mesmo tempo, né? Se o curso fosse só de eletromagnetismo, nós teríamos aí 1 mês, 4 aulas para ver isso com cuidado, vendo as equações. Mas vocês precisam ter essa informação geral para depois vocês partirem para a parte
corrente elétrica, que é a próxima parte do curso, e depois utilizarem esse conhecimento, né, para a parte biológica. Né? O que é nosso corpo no final? É um tanto de impulso elétrico. Você vai lá fazer um eletrocardiograma, o cara coloca um sensor de corrente elétrica no seu peito. E ele está pegando a corrente elétrica que está sendo gerada pelo seu coração e está lá amplificando no equipamento, você está vendo as batidas. Né? Você vai fazer um eletrocefalograma, mesma coisa, botou um tanto de sensorzinho metálico que vai aumentar a amplitude das correntes elétricas que o seu cérebro está tendo. Você quer medir como que um músculo está mandando, por exemplo, como que eu estou abrindo minha mão. Você vem cá, existe, né, chama eletromiografia, né? Você vem cá com uma agulha, fura um nervo de um ponto, fura um nervo no outro, aí na hora que você abre a mão, ele consegue medir, né? Você nem precisa abrir a mão, né? Na verdade, o próprio equipamento vai mandar um pulso elétrico daqui, vai medir aqui. E aí vai descobrir, né, qual que é a resistência elétrica que o seu tecido nervoso está tendo, se o tempo de resposta está sendo o normal, ou se você teve alguma lesão devido a algum problema de saúde, e agora você não está conseguindo mandar o movimento mais, porque os nervos que estão com problema. Então, vamos falar que o nosso corpo todo, né, funciona através de cargas elétricas, campos elétricos. Então, vocês têm que ter essa noção, não no nosso corpo, né, qualquer corpo biológico, né, você tem que ter essa noção de uma carga no espaço e como que ela se interage com os outros, para na hora que vocês levarem isso para o corpo humano ou para a biologia, não ser conceitos que vocês nunca ouviram falar, entendeu? Então, daqui a pouco vocês vão estudar lá em biofísica isso, né? Qual que seria, né, a resistência elétrica, sei lá. Eu não sei exatamente o conteúdo, porque eu nunca dei o curso de biofísica, né? Mas pelo que eu vi na ementa, né, é necessário vocês saberem esses conceitos bem definidos para vocês aplicarem isso aí depois no corpo humano. Mas a maior parte dos sensores que a gente tem, esses sensores de eletrocardiograma, etc., são sensores elétricos, que estão amplificando correntes que o nosso corpo está gerando. Tá? Então, é isso. Eu iria mostrar para vocês aqui, nesses applets de física, né, alguns simuladores que vai mostrar essas linhas de campo, vai mostrar um pouco disso. Né? Então, tem aqui esses applets do PET do Colorado. Vamos abrir aqui, que dá para a gente ver voltagem, ver algumas coisas. Vocês podem entrar depois, é aberto e é gratuito, tá? Vocês podem entrar depois e brincarem, né? Então, olha para você ver, eu posso colocar minhas cargas, está aqui em nanocoulomb, né? Então, eu posso vir cá colocar uma carga aqui no espaço. Ó. E ele já está me mostrando, ó, quando eu ando com essa carga, ó, como que fica o campo elétrico. Ó. Então, essas bússolazinhas que parecem é o campo elétrico, ó, como que está sendo medido. Eu posso vir cá e falar, ó, eu quero ver só a direção do campo elétrico. Então, lá, minha carga está aqui, ó, essa é a direção do meu campo elétrico. Posso ver a voltagem. Tá aqui, ficou meio mal feito isso. Valores. Vamos ver se aparece valores. Não. Então, eu posso vir cá com o meu medidor, ó, e ver isso. Ó. Então, ó, aqui numa certa distância, eu tenho 35 volts com essa carga. Você pode ir lá e calcular, né, se você quiser. Aí eu vim cá e ando. Ó. O que acontece com a distância? Cai com a distância. Não cai com o quadrado da distância. Então, sei lá, se eu estou medindo aqui, ó, nesse quadradinho, vou tentar colocar aqui centrado, meu cara. Vou colocar ele centrado aqui, nessa linha. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 5 vai dar aqui, mais ou menos. Então, eu dei 5 quadradinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu estou medindo 17,88 volts. Então, se eu andar mais 5 quadradinhos, né, vai ter que cair para metade esse valor. Então, vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem que ir para cá, mais ou menos. Então, vim para cá, 8,9 volts, caiu para metade. Né? Aí eu posso andar a qualquer distância que eu esteja a 2 quadradinhos, ó, 1, 2. Então, eu estou aqui. Se eu andar a qualquer distância a 2 quadradinhos, eu vou ter esse mesmo valor de potencial, 44. Se eu andei 2 para cima, ó, 1, 2. Opa, cadê? 1, 2. Aqui porque ela não está centrado, né? Pro lado de cá ela está mais centrada. 1, 2, 44. Ela não está centrada em Y aqui, né? Aí eu venho cá e posso colocar uma outra carga aqui, ó. O que vai acontecer na hora que eu colocar outra carga? Ó? Ela já está atraindo. Ó. Aí você vai ver que as setas que estavam antes ó, afastando, quando eu coloquei, elas estão se aproximando. Mas ainda assim eu não gostei muito desse simulador, não. Já vi melhores. Aí você poderia brincar, então, com os valores de voltagem,
os valores de tensão, aqui, ó, ele tem até um medidor aqui de 1 metro aqui, aí não sai. Ah, tá, tem uma trena aqui, ó. Então, eu poderia brincar aqui, ó, colocar a distância que eu quiser entre eles, aqui, ó, sei lá, 150. E ver, por exemplo, que entre eles, ó, teria que ter uma parede, né? Eu não gostei muito desse simulador, não. Tem uns que são melhorzinhos. Aqui, ó, rock elétrico, campo. Aqui, ó, Late Coulomb, ó. Esse aqui é legal. Vocês podem abrir depois e brincar com as propriedades para vocês verem. Ó. Você pode usar na escala atômica ou numa escala mais macro. Então, aqui, ó lá, força dada por Q1, Q2. Aí tem uns caras segurando. Então, a força está 319, 319. Carga Q1 e Q2 estão com esses valores, menos 4 e mais 8. Está mostrando os valores de força. Pode ser notação científica. Então, você pode brincar aqui agora, ó, e fazer o que você quiser. Posso afastar quantitativamente, posso aumentar a carga. O que acontece se eu dobrar o valor da carga? Se eu dobrar o valor da carga, em tese vai ter que dobrar o valor da força, não é isso? Porque ele é um produto em cima. Então, de menos 4, se eu for para menos 8, olha lá, a força que era 3, né? Vamos voltar aqui, ó. Que era menos 3,2, se eu for para menos 8, ela vai para menos 6,4. Então, ela dobrou o valor da força, né? E se eu aumentar a distância, então em vez de eu estar aqui, ó, eles estão a 1, 2, 3 centímetros. Se em vez de 3 centímetros eu diminuir para 1 centímetro, o que vai acontecer? Vai aumentar. Aí ele nem deixa, né? Porque ele tem uma bola grande aqui. Então, sei lá, vamos pegar 2 e 4. Ó. Se eu pegar aqui, ó, 2 centímetros de distância, 1, 2 centímetros, eu tenho uma força de 1,44. Se eu aumentar de 2 para 4, vai cair 4 vezes, porque cai com o quadrado da distância. Então, de 1,44, se eu for para 8, ele foi para 3,6 vezes 10 a 2. Então, ele saiu de 1,44 vezes 10 a 3, né? Que ele estava, ó. Ele saiu de 1.440 dividido por 4 e foi para 360. Certinho. Então, dá para você aplicar, né, a lei de Coulomb. Tá? Aqui já está usando como se fosse uma carga pontual mesmo, né, na escala atômica. E a carga está... não. Aqui já é carga na escala de elétron-volts, tá vendo? 1 elétron, 2 elétrons. Nesse aqui ele está usando Coulomb. Nesse ele já está usando elétrons, por exemplo. Mas a ideia é a mesma. Aí os valores vão ficar bem menores, né? Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui para a gente ver. Eletricidade e magnetismo. Deixa eu marcar só de eletricidade e magnetismo, na verdade. Ah, tá. Tem uns do balões aqui. Esse aqui é bem legal também. Esse aqui é o que mostra o processo de eletrização por atrito, tá? Né? E como que um objeto atrai um objeto neutro ou não. Então aqui eu tenho um balão que está neutro, uma parede que está neutra e uma blusa que está neutra. Aí se eu pego o balão aqui, ó, e atrito na roupa, ó, o que vai acontecer? Ó? Atritei na roupa. Ele roubou elétrons. Então minha roupa agora ficou positiva e meu balão negativo. Se eu deixar aqui, ele vai aproximar? Vai, ó. Ele quer aproximar. Não é isso? Agora, e se eu encostar na parede, o que vai acontecer? Ó? A parede é isolante, ó. Então ela faz separação de cargas, isso que seria a polarização. Tá vendo? Mas ela cola, porque ela está mais atraída pelo positivo do que repelida pelo negativo. Tá? Então, esse é para mostrar esse processo de eletrização. O outro que a gente tinha lá. Esse de circuitos a gente vai usar depois. Aqui é a mesma coisa, né? Que é a ideia... de descarregar de eletrização por contato, né? Ó, vamos ver. O cara vem cá, mexe a perna no tapete e vai acumulando cargas. Aí ele vai tomar um choque na hora que ele encosta na maçaneta.
Ai, bobagem, né? Tá. O outro que faltou uma parte para mostrar, que aqui na figura parece que ele mostra as linhas de potencial elétrico. Eu não tinha visto isso no programa, não. Então vamos tentar ver isso. Esse daqui parece que tem essa possibilidade. Vamos ver. Tá vendo? Você consegue ver as linhas de equipotencial. Quando eu abri, eu não vi isso escrito aqui, não. Vamos ver se a gente vê. Carga e campos. Options. Vamos ver se ele dá aqui. Vamos colocar as duas cargas. Sensores, o que seria isso? Ah, tá, o sensor mostrando a direção do campo elétrico, né? Olha lá, então, o campo elétrico, à medida que você afasta, vai diminuindo, obviamente, né? Quando se aproxima, ele aumenta. Mas onde é que está a região de equipotencial? Ele não está mostrando, não. Achei que ele ia mostrar. Porque ele está fazendo essa cor em volta aí, mas o ideal seria ele mostrar as linhas de equipotencial, né? Seria assim, essas linhas com o mesmo brilho, né? Teriam os mesmos valores. Mas eu achei que ele fosse mostrar, mas não mostrou não, então não gostei. Na simulação aqui, ele dá a entender que ele está mostrando as linhas. Tá vendo essas linhas verdes aqui, ó? Essas linhas verdes são as linhas de equipotencial. Essas linhas verdes que está desenhado, ó, 0,6 volts, 2,2 volts. Deixa eu ver se ele tem 2 programas. Vamos ver esse último aqui. Um que parece de potencial elétrico. Vamos ver enquanto abre aqui. Tá, esse aqui era outlets, física, esqueci o nome desse cara, qual que era dele. Era... que tem esse peste do Colorado e o outro que é bem famoso. Vamos ver esse aqui. Ah, não, esse aqui é só para mostrar. Não. Gostei, não. Applets Física. Fend. Acho que era esse o nome do cara. Walter Fend. Deixa eu ver se isso vai funcionar aqui. Ele é bem legal também. Vamos ver se ele tá aqui, ó. Onda eletromagnética, motor, força de Lorentz, ótica. Engraçado que era para ele. Deixa eu ver se em inglês ele aparece outros. Originalmente. Ele acabou não tendo nessa versão aqui, campo magnético, força de Lorentz, gerador, lei de Ohm. Ele não tem a parte de carga elétrica, né? Achei que esse nova vertente teria, né?
Não está disponível todos os applets aqui. Então a ideia era essa, pessoal. Era vocês verem. Vamos abrir aqui. Alguma dúvida, então?